Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tempo de Meditar. Nesse canal eu falo sobre assuntos de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. São as três chaves para despertar o poder mágico interior que todos os seres e todas as pessoas possuem dentro de si. Um poder que fica latente e que precisa ser desperto, precisa ser avivado dentro de nós. Nos últimos vídeos que eu tenho feito, eu estou fazendo a leitura dos capítulos do livro Guia Prático para Iniciar a Sua Jornada de Autoconhecimento, Meditação e Espiritualidade. É um livro que eu escrevi um pouco antes da pandemia, que teve muito acesso na pandemia. Eu recebi muitos feedbacks positivos de pessoas que foram impactadas naquele momento de vulnerabilidade que a gente estava passando. E eu decidi publicar o livro e a gente começou a fazer essa leitura. Leitura com conversa, uma mistura entre conversa e leitura sobre os capítulos desse livro. E o último vídeo que a gente fez foi sobre o passo a passo para começar a meditar. Porque o livro está dividido em 4 partes. A primeira parte é a introdução, que são algumas explicações sobre o porquê que a gente tem que desenvolver a espiritualidade, o porquê que a gente tem que lapidar a nossa alma. Os 2 primeiros capítulos são Somos Diamantes Brutos, Somos como Plantas. A segunda parte é sobre autoconhecimento, autoconsciência. Então a gente tem um capítulo sobre seu caderno especial e listar hábitos importantes, que é para você começar a se conectar com a sua essência, com as suas características, com as suas habilidades, com os seus potenciais, com aquilo que é importante para você, com aquilo que você precisa modificar dentro de você que tem a ver com os seus valores, com aquilo que você preza para a sua vida. A terceira parte desse livro é sobre meditação. E daí a gente teve um capítulo sobre meditar, que é explicando por que a meditação é importante, quais são os benefícios, qual que é a meditação que a gente trata aqui nesse livro. O 6º capítulo é preparar para meditar. É um passo a passo, que foi o último vídeo que a gente fez. É o passo a passo para você aprender a começar a fazer essa meditação de sintonização da sua alma. E agora a gente está entrando na 4ª parte do livro, que é sobre espiritualidade. Porque são três passos, que levam a esse despertar do poder interior. É o autoconhecimento, a meditação e a espiritualidade. E por que espiritualidade? E é isso que a gente vai começar a falar agora. Então o capítulo 7 é a beleza da transformação interior. O que é a transformação interior ou a transformação espiritual? O que é essa magia que, quando desencadeada, leva a lagarta a se transformar em borboleta? Então, antes da gente falar sobre transformação mesmo espiritual, sobre esse despertar espiritual, é importante a gente entender o que é essa transformação espiritual. O que é esse poder mágico que existe dentro de cada ser vivo, de todas as pessoas, de todas as coisas, que é capaz de transformar as coisas? Por exemplo, como é que uma lagarta se transforma em borboleta? Tem alguma magia, alguma mágica que acontece ali, né? A gente trata tudo como natural, mas existe alguma mágica que acontece ali. Como é que uma semente, que parece uma pedra, uma coisa inerte, né? Uma semente, vamos pegar lá uma semente de girassol. Como é que uma semente de girassol, aquela sementinha que não é nada, que você joga ali, não faz nada, é inerte, sem vida nenhuma. Como é que uma semente, quando você coloca na terra adequada, quando você coloca um pouco de água, o que acontece ali dentro que começa a ter vida? O que desperta aquele poder mágico dentro dela que começa a fazer ela sair de dentro, ela começar uma transformação interior? O que é isso que acontece, né? O que é isso que desperta isso nos seres vivos, nos seres humanos? E é isso que a gente vai começar devagarzinho a entender um pouquinho nesse livro. No curso, que eu aplico, que eu ensino o método AME, a gente vai muito mais a fundo em espiritualidade, a gente vai muito mais a fundo em tudo que a gente fala aqui. A gente consegue entender profundamente
o que é cada passo dessa transformação interior, passo a passo dessa espiritualidade, né? Disso que eu consigo explicar o que é que começa a desencadear, que começa a fazer com que a semente comece a sair para fora, né? A sair de dentro da casca e criar raízes, e uma semente acaba se transformando numa árvore, numa planta com vida, que respira, inclusive. Então lá no curso, quando a gente explica certinho o método AME, tudo isso fica detalhadamente mais evidente. Mas aqui é só para a gente começar a tatear, para começar a entender essa dinâmica, entender essa espiritualidade. Porque primeiro você começou tendo o seu autoconhecimento, primeiro você foi lá e entendeu quais são as suas capacidades, você voltou, você parou de olhar para fora, para todas aquelas informações, para tudo que tem ao nosso redor, todas as oportunidades que a gente vê lá fora, a gente parou de olhar e começou a olhar para si. Você começou a identificar em você o que é importante para você, o que o seu corpo é capaz, quais são as suas características, o que você sente que você precisa mudar. Então, a primeira parte do autoconhecimento você fez isso. Você parou de olhar lá para fora e voltou os olhos para dentro de si, para se reconectar com você mesmo. Na segunda parte, a gente aproveitou que a gente já estava reconectado aqui e a gente fez uma conexão ainda mais profunda com você mesmo, através da meditação. Então você parou, silenciou, você começou a ficar em contato com o seu corpo, com o seu coração, com as suas emoções. Você começou a aquietar, acalentar tudo que está aqui dentro de você. Teu contato foi mais profundo ainda aqui dentro de você. Você começou a acalmar mais ainda, até essa viagem mais profunda para dentro da sua alma, eu diria. E agora a gente vai entender a espiritualidade. Agora que você já está lá cravado, que você já chegou tão profundo assim, a gente vai entrar no universo da espiritualidade. Então, quando nós nos transformamos, não mudamos o nosso corpo. Quando nós, seres humanos, nos transformamos, a gente não muda da lagarta para a borboleta. Por isso, não adianta acreditar que cortar o cabelo ou mudar de roupa vai te transformar em alguém diferente. Essas atitudes, elas ajudam a construir a sua autoestima e até a sua autoconfiança, que são extremamente importantes para te proteger das toxicidades do mundo. Mas são apenas mudanças, não são transformações. Nós, seres humanos, somos um animal mais evoluído, com capacidades, habilidades e qualidades diferentes. Por isso, quando nós nos transformamos, é algo dentro de nós que muda. É a nossa percepção que muda. Quando nos transformamos, passamos a enxergar tudo à nossa volta de forma diferente, daquela que enxergávamos antes e também do que os outros enxergam. Entramos em um mundo totalmente novo, que não conhecíamos antes. Vemos tudo diferente, as pessoas, as situações, os assuntos, os porquês. Nós mudamos a programação do nosso cérebro. É isso que uma transformação interior realmente provoca no ser humano. Aqui acho que a gente já começa a entender o que é essa transformação interior, essa espiritualidade que faz a gente mudar, que faz a gente transformar, essa transformação espiritual. Porque como eu coloquei aqui, diferente dos outros seres, né? Que nem a semente, quando ela se transforma em uma planta, né? Ela deixa de ser uma pedra e se transforma, começa a criar raízes, tronco, caule, folhas, frutos. A planta ela vai se transformando externamente, né? Os animais, eles conseguem já transformar o ambiente que eles estão. Os animais, eles conseguem crescer. Essa é o máximo de transformação que eles conseguem. Nós, seres humanos, a gente é mais evoluído não porque a gente é mais inteligente, não. Né? Como muitas pessoas acreditam que a gente é mais evoluído porque a gente usa mais o cérebro, porque a gente tem uma inteligência, uma capacidade intelectual maior. Não é por isso que nós somos evoluídos, o que nos torna seres mais evoluídos. Nós somos mais evoluídos porque a nossa transformação espiritual, nossa transformação interior, ela se dá diferente, ela não se dá para fora.
Então, a gente não tem uma transformação interior como a da planta. E quando eu digo transformação, é transformação. Mudar da água para o vinho, mudar de uma semente, que é uma pedra, para uma planta. A nossa transformação, ela não é para fora. Então, não adianta nossa transformação, o ser humano, ele não se transforma quando ele muda as roupas que ele usa, quando ele muda o cabelo, mudar o tipo de cabelo, mudar a cor do cabelo. Isso nada transforma as pessoas, transforma o ser humano. Isso só faz ele ser diferente externamente. O ser humano, ele é mais evoluído porque ele consegue fazer uma transformação espiritual dentro de si. Ele consegue desencadear essa transformação dentro de si. E o que é essa transformação? O que é essa mudança dentro de si que nos coloca num grau de evolução maior? Essa transformação interior é a nossa mudança de percepção. Quando é natural o ser humano enxergar as coisas no automático, entender, interpretar as coisas no automático, né? Não se desconectar dos problemas. Eu quero dizer, se alguém te machuca, você fica muito bravo, irado, porque está conectado com aquilo lá. Quando você se desconecta, ele fez mal para mim, mas vou deixar de lado o meu sentimento de dor, eu vou tentar olhar isso que está acontecendo. Vou tentar olhar de fora. Vou tentar olhar com outra percepção, com outros olhares, com outro olhar, com outro. Quero ver o que mais que tem nessa imagem que eu não estou enxergando, porque eu estou só com a minha lente. Essa mudança de percepção é que muda tudo dentro da cabeça e dentro da alma de cada um de nós. Quando a gente dá esse passo para trás e muda a nossa percepção sobre qualquer coisa, sobre uma pessoa, sobre uma situação, sobre qualquer coisa, quando a gente muda essa percepção, quando a gente conscientemente toma essa decisão de dar um passo para trás e mudar a nossa percepção e olhar com outro olhar e tentar compreender além daquilo que a gente compreendia, isso muda algo dentro de nós. Isso transforma alguma coisa dentro de nós. Isso tem um poder que vocês não acreditam. Isso muda toda a roda de acontecimentos, inclusive em volta de ti, em volta do que está acontecendo contigo. Essa é a mudança que acontece no ser humano. Essa capacidade de olhar diferente, de poder refletir, porque os animais, por exemplo, eles vão no automático, eles não conseguem pensar sobre o que eles fazem, eles não conseguem refletir se o que eles estão fazendo é certo ou não, eles não conseguem refletir e falar assim, não vou agir instintivamente, eu vou dar um passo para trás e vou tentar ver de uma outra ótica, vou analisar a situação e depois eu ajo. Os animais não conseguem fazer isso, o ser humano consegue. O ser humano, ele consegue sair do instinto, refletir, dar um passo atrás, olhar diferente e escolher agir diferente do instintivo. Essa é a grande sacada. Essa é a grande mudança espiritual. É isso que nos transforma em seres mais evoluídos do que os outros. E é isso que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar o tempo inteiro mudar a nossa percepção, estar disponível, estar disposto a olhar diferente, a dar esse passo para trás. Quando nos transformamos, passamos a enxergar tudo à nossa volta de forma diferente da que enxergávamos antes e também de forma como os outros enxergam. Entramos em um mundo totalmente novo, que não conhecíamos antes. Vemos tudo diferente, as pessoas, as situações, os assuntos, os porquês. Então a gente começa a enxergar tudo diferente porque antes a gente estava enxergando no automático. A gente tinha aquele olhar, aquela pessoa é ruim, aquela situação me fez mal, aquela pessoa fez aquilo por maldade. E quando a gente dá um passo atrás, a gente consegue entender que tudo bem, ela até pode ter feito por maldade, mas deixa eu olhar o que mais que tem além disso. E você começa a enxergar outras coisas na situação. Você começa a enxergar outras pessoas no lugar. Você começa a enxergar de uma forma mais ampla o que aconteceu. Você começa a entender, então você começa a enxergar tudo diferente. Nós mudamos a programação do nosso cérebro. Nós mudamos a programação do nosso cérebro porque antes a gente estava pensando instintivamente.
Antes a gente estava pensando no instintivamente e agindo no automático, reagindo. Agora a gente mudou a programação, porque o nosso cérebro é programado para agir no instinto e para agir no automático, para pensar instintivo, para ser instintivo e agir no automático. Então, quando a gente dá esse passo para trás, a gente muda a programação do nosso cérebro. E é isso o que uma transformação interior realmente provoca. É como acontecia no nosso tempo de colégio. Em cada ano que estávamos cursando, percebíamos o mundo de uma forma diferente. As professoras, as matérias, os colegas, as aulas. Nós percebíamos tudo de acordo com o conhecimento correspondente à nossa idade. Então, assim, quando a gente estava lá na primeira série, a gente conseguia ver o mundo de acordo com de acordo com o conhecimento que uma criança de 7 anos tem. Né? Então, assim, muitas coisas que aconteciam quando a gente tinha 7 anos, a gente não percebia, porque a gente não conhecia, a gente não entendia, não fazia parte do nosso mundo. Então, a gente interpretava de acordo com o nosso olhar de criança, com o nosso olhar ingênuo. Por que ingênuo? Porque a gente não tinha tanto conhecimento. Então, muita coisa passava despercebida para a nossa mente. E assim, em cada ano novo, novos conhecimentos se agregavam à nossa percepção e passávamos a mudar a forma como lidávamos com tudo. Podíamos até permanecer no mesmo colégio do que o ano anterior, mas não víamos mais as mesmas coisas como antes. Então, assim, da mesma forma que acontecia no colégio, nossa evolução também é assim. Então, assim, na primeira série, lá com 7 anos, a gente enxergava as coisas de um jeito, né? A gente enxergava com aquele olhar de uma criança de 7 anos que não sabe sobre quase nada, que não sabe sobre beijo, que não sabe sobre sexo, que não sabe sobre violência, que não sabe sobre... que tem uma visão muito superficial de tudo, né? O que uma criança de 7 anos, naquele momento, ela está aprendendo a escrever, é aquele universo que rege ela, é naquilo que ela está presa. Tudo mais passa despercebido para ela. Aí você vai crescendo, sei lá com teus 13, 14 anos... A tua percepção está no mesmo grupo de amigos, mesmo colégio, mesmas professoras. Só que você começa a enxergar as coisas diferentes, porque você agora já sabe sobre beijo, sabe sobre outras coisas. Você começa a enxergar outras coisas. Os filmes, as pessoas, as coisas estavam todas ali dispostas, né? Eu ia falar, por exemplo, que... as revistas de roupa, por exemplo, estavam todas ali dispostas. Só que não te interessava com 7 anos. Agora com 14, a mesma revista está lá e você vai se interessar, porque agora você sabe que aquilo lá começa a se tornar importante, porque você quer ficar bonita, porque você quer se arrumar, você quer paquerar. Então, assim, a gente começa a ampliar a nossa percepção, a gente começa a enxergar mais coisas. Porque a nossa percepção sobre o mundo ela vai evoluindo. A nossa percepção do mundo, as nossas vontades, a nossa compreensão estavam bastante diferentes, mas permanecíamos no mesmo colégio. Essa evolução da nossa percepção continua por toda a nossa vida, mas nós simplesmente não somos mais acompanhados e nos perdemos, nos confundimos no turbilhão de informações que somos expostos. Então, isso é natural do ser humano e ampliando a percepção de mundo deles. Nós, o tempo inteiro, a cada dia da nossa vida, a cada fase da nossa vida, a gente vai ampliando a nossa percepção, porque a gente vai tendo mais informações, a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai tendo mais experiência, e tudo isso vai modificando a nossa percepção do mundo. Só que quando a gente está no colégio, a gente é acompanhado, né? A gente tem lá... dito o que você vai aprender de matemática em cada ano, o que você vai aprender de geografia em cada ano, o que você vai aprender. Eles vão te mostrando eles vão abrindo o leque da sua percepção pouco a pouco. Então você vai abrindo o teu conhecimento para o mundo pouco a pouco, de forma muito direcionada. Quando a gente sai do colégio, a gente não tem mais acompanhamento. A gente fica soltos no mar de informações, né? A gente fica solto no mar de conhecimento, de oportunidade. Então, assim, a gente começa a ser exposto a todas as informações. A gente começa a ser exposto a tudo. E daí a gente começa a se perder um pouco nesse processo de evolução da nossa percepção, de ampliar a nossa percepção. E a gente começa a olhar muito para fora e parar de olhar para si, de olhar para dentro, de olhar para a nossa percepção, de nos conectar. E por isso a importância
do autoconhecimento, meditação e espiritualidade, de seguir exatamente esse caminho para retomar essa conexão, para retomar esse retorno, para poder voltar para esse poder interior, para despertar esse poder, para começar a voltar a desenvolver a percepção de forma adequada. Então, essa evolução da nossa percepção continua por toda a nossa vida, mas nós simplesmente não somos mais acompanhados e nos perdemos, nos confundimos num turbilhão de informações a que somos expostos. E assim, muitas vezes ficamos presos em uma fase espiritual e não conseguimos, entre aspas, passar de ano. E quando isso acontece, normalmente as pessoas vão em busca de remédios que curam essas dores, procuram métodos que solucionam esses problemas pontuais. Quando a gente se perde da nossa evolução espiritual, que é essa mudança de percepção, que é essa mudança de olhar para as coisas, de olhar para a vida, de olhar para si, quando a gente se perde nesse turbilhão, quando a gente se desconecta, essa desconexão nos gera um vazio dentro de nós. E a gente não entende o que é esse vazio. As pessoas tendem a não entender o que é esse vazio, essa ansiedade, essa falta de clareza, né? Que hoje a gente fala, é falta de propósito, é esse vazio porque a gente está desconectado. Quanto mais conectado a gente está, mais doente a gente fica emocionalmente e mentalmente. A gente pode estar fazendo riqueza, a gente pode estar construindo muita coisa aqui fora, mas aqui dentro esse vazio permanece. E a gente começa a sofrer por isso. E normalmente as pessoas procuram remédios com soluções imediatas. Eu não digo que não é importante tomar remédio, não quero entrar nessa seara. Mas a busca é só por remédios que tragam um conforto imediato. Um conforto para esse vazio que seja resolvido de imediatamente. Me tira essa dor, me dê um conforto automático. Mas esses remédios e métodos, ainda que funcionem e que sejam efetivos, não conseguem desbloquear aquele medo, não conseguem resolver aquele problema. Esses remédios são apenas máscaras, são ferramentas pontuais para problemas pontuais. Acontece que depois de um tempo, outros problemas aparecem e buscam-se novas ferramentas para lidar com esses novos problemas pontuais. E assim uma pessoa pode passar uma vida inteira de incansável busca e aplicação de métodos que resolvem eficazmente, mas que não têm qualquer poder de transformação interior, de transformação espiritual. Então esses remédios vão resolver pontualmente, mas aquilo vai voltar em algum momento. Por isso que as pessoas ficam dependentes de remédio, não é só por causa da reação química, é porque aquele vazio continua lá quando ela para. O vazio continua lá. Não foi resolvido o problema de verdade. Não houve uma transformação interior, uma mudança espiritual, uma transformação espiritual. Não houve uma evolução espiritual ali. Aquele vazio existencial permanece, aquele vazio, aquele sentido que estava precisando ali, continua ali. Porque quando há uma transformação, tudo é percebido de forma diferente. Inclusive os problemas, inclusive os obstáculos. E até mesmo as causas que existem por trás desses problemas, por trás desses obstáculos. Então essa mudança de percepção não é uma mudança de percepção só sobre os outros, né? Sobre as situações. Quando você começa a ter essa evolução, a ter essa transformação interior, quando você começa a despertar esse poder interior mágico dentro de você, a primeira coisa é que você começa a perceber os problemas de forma diferente. E quando você olha para o teu problema, quando você olha para os obstáculos que aparecem de forma diferente, você também começa a procurar soluções diferentes. Você começa a olhar com menos sofrimento e com mais proatividade, com mais vontade de, tá bom, alguma coisa precisa ser modificada dentro de mim, ou eu preciso passar por esse desafio para poder evoluir. Você começa a olhar diferente, dependendo da forma como você olha, mas você começa a olhar diferente. Você começa a perceber diferente todas essas coisas. E você começa a procurar soluções diferentes. É como se estivéssemos vivendo em um mundo paralelo. Porque os desafios e os testes da vida, ainda que sejam os mesmos, nós passamos a percebê-los com outras lentes. Nós começamos a ver neles uma oportunidade e não mais um problema.
Nossos obstáculos passam a ser as próprias soluções das nossas vidas. Começamos a ser conduzidos sempre para uma nova transformação, para uma nova transformação espiritual, para um novo despertar, de onde passamos a enxergar diferente do que enxergávamos antes. Saímos do primário, vamos para o colegial e depois para o ensino superior. Quanto mais transformações passamos, mais percepções diferenciadas do mundo vamos criando. Diferentes percepções daquela que tínhamos antes e também da que as outras pessoas têm. O horizonte delas passa a ser mais perto do que o nosso. A cada transformação interior, a cada transformação espiritual, a cada despertar que passamos, nós começamos a enxergar um pouco mais longe. Leia um livro inteiro uma vez. E tão logo você termine, leia de novo, faça esse teste. O livro vai conter as mesmas palavras, mas eu posso te garantir que muita coisa você vai compreender diferente, porque agora você já leu tudo que o livro contém. Assim, o que eu quero dizer é que quando a gente lê a primeira vez um livro, a gente entende tudo, mas assim, a gente não consegue absorver 100%, né? Algumas coisas a gente absorve aquilo que é mais óbvio, aquilo que é mais evidente, aquilo que é mais claro, né? Aí depois você fechou o livro, lê de novo. Seja ficção, seja qualquer tipo de livro. Você vai começar a perceber coisas que estavam lá, as palavras são as mesmas, o livro continua sendo o mesmo, não vai mudar nada. Mas você vai começar a perceber, puxa, eu não tinha percebido isso, não tinha me atentado para essa característica do personagem, não tinha me atentado para esse momento, e acho que esse momento do romance fez toda a diferença para o resto, pro final. Cada vez que você lê um livro de novo, a tua percepção aumenta, porque um pouco você começa a entender um pouco mais, já tem uma visão geral da história. Aí agora você começa a entrar nos detalhes, agora você começa a entender os detalhes, aí você começa a entender um pouco mais o jeito de escrever do escritor. Isso é ampliar a tua percepção, é deixar a tua percepção cada vez mais aguçada. Isso acontece na nossa vida. E se depois de alguns meses e de ler outros livros sobre o mesmo assunto, você voltar a ler aquele primeiro livro, não vai me surpreender se você tiver uma terceira percepção dele. E não me surpreenderá que agora você compreenda aquele primeiro livro de uma forma nova. Porque agora você não só sabe tudo sobre o que aquele livro fala, mas você também sabe o que os outros livros falam sobre aquele mesmo assunto. São as mesmas palavras encobertas por diversos véus da sua percepção. É a sua percepção que muda o sentido daquelas palavras. O livro permanece sendo o mesmo. E isso é transformação interior. Isso é transformação espiritual. Isso é despertar no seu poder. Essa transformação, ela é essa mudança de percepção. Quando a gente dá esse passo para trás, olha com outro olhar, começa a enxergar as nuances, começa a entender melhor a situação, para não agir no automático, não ser instintivo. A gente foge disso, a gente deixa de ser instintivo, a gente passa a ser consciente, e a gente passa a entender e a agir de forma consciente. Porque a gente começa a entender melhor, a nossa percepção começa a ser cada vez mais ampliada. Isso é transformação interior. E em cada capítulo eu trago, né, uma lição, final de cada capítulo, e eu sempre peço para vocês anotarem no papel essa lição, colarem na porta do guarda-roupa, na geladeira, no espelho do banheiro, colhem em algum lugar para vocês refletirem sobre isso durante um tempo, para vocês pensarem sobre isso, trazerem a sua mente, a sua percepção para isso daqui, para mudar um pouco como você estava enxergando, para tentar entender melhor, para tentar enxergar as nuances que você não estava percebendo antes. E a lição número 9 diz o seguinte: transformação interior não é o mesmo que mudança. Mudanças são alterações externas. Transformação interior, transformação espiritual é uma alteração interna, dentro de você. Quando você se transforma, algo dentro de você muda. Quando você se transforma,
compreende tudo em sua profundidade e não apenas superficialmente. Essa foi a leitura de hoje. O próximo vídeo vai ser o último capítulo, a sutileza da transformação interior. Se a transformação interior é fundamental para a nossa evolução, por que ela é tão sutil? Por que temos dificuldade para compreender a existência desse processo? Então, nessa última aula, nessa última conversa, nessa última leitura, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa transformação espiritual. Por que se faz parte da nossa evolução, por que a gente não é automático? Por que não é instintivo a gente se transformar espiritualmente? Por que essa conexão espiritual não é tão simples? Por que a gente tem que voltar e fazer essa imersão de autoconhecimento, meditação? Por que isso acontece? Porque é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Espero vocês lá e até mais!